Não se meta na sua história. Eu sou o Vilto Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje eu voltei aqui com mais um vídeo pra galera que quer escrever, que esse é o foco do canal. Quero agradecer muito o pessoal que vem comentando, que vem curtindo, que vem divulgando o vídeo, que vem dando um gostei aqui embaixo. E claro, né, sempre participando, gente sempre mandando sugestões de tema, mas hoje eu vou falar de um tema que eu tirei deste livrinho aqui, ó, que é um livro do David Lodge, uma coletânea de artigos chamado A Arte da Ficção. Eu vou fazer vários vídeos sobre temas que estão aqui nesse livro, mas tentando sempre incrementar e trazer para a nossa realidade, até porque o Lodge ele trabalha sempre com exemplos de literatura inglesa ou americana. A gente está no Brasil, na América do Sul, uma outra cultura, nós vivemos uma literatura muito rica, então acho que a gente pode ampliar esse espectro. E claro, né, o Lodge fala que ele usa bastante exemplos dessas literaturas porque ele era professor acadêmico dessas literaturas, então era a área de conhecimento dele. Mas o foco do vídeo de hoje é falar sobre narrador. Por que falar de narrador, Vilto? Quando eu comecei a escrever eu não entendia lhufas de técnica literária nenhuma. Até hoje estou estudando, sempre aprendendo. Na verdade, quanto mais tu aprende, mais tu vê que tu tem que aprender. E eu não sabia qual que era o sentido, assim, qual que era a diferença, o que tinha entre a história, o narrador, o autor, quais que eram essas diferenças. E com o passar do tempo, lendo vários livros de técnica literária, todo mundo enfatizando a primeira coisa que você tem que descobrir para contar a sua história é o narrador. E o tema desse vídeo, Não Se Meta na Sua História, é porque o artigo do Lodge que eu vou pegar aqui é o do autor intrometido, que é aquele autor que ele quer aparecer mais do que o narrador da história dele. Daí você pode dizer, tá, Vilto, eu não entendi ainda exatamente o que é esse se meter na história. Então vamos lá. É quando você está contando uma cena de um personagem, o cara acabou de entrar numa sala, e aí ele viu que tinha uma cadeira e tal, e aí o autor vai lá e faz um comentário do tipo, mas ele não esperava pelo que estava para acontecer. Que é tipo um clichê, assim, de uma literatura mal escrita. E esse tipo de comentário rompe com a realidade na narrativa. Você vai dizer, tá, mas por quê? É porque o leitor, ele tá acompanhando o personagem. E ele tá, na cabeça do leitor, ele tá vendo aquela cena. É uma coisa que é uma realidade, que tá acontecendo. Por mais que ele esteja lendo uma história de fantasia, o leitor faz um pacto com o texto de acreditar naquela ficção. E quando o autor aparece se intrometendo na história, ele rompe esse pacto entre o leitor e entre o texto, ou entre o leitor e a história. A gente tem grandes exemplos de escritores que são muito bons em trabalhar nisso. Por exemplo, a gente tem o Mário Vargas Llosa, que é um escritor que ele é quase perfeito nessa técnica, assim, ele quase que em momento nenhum quebra esse foco narrativo, que é um termo um pouquinho mais técnico para aquilo que a gente está discutindo aqui. Mas a gente tem, por exemplo, o exemplo do João Baldo Ribeiro, que é um narrador excelente, mas que às vezes ele quebra. Só que ele sabe jogar tão bem com as regras que ele sabe quando fazer isso. Então a gente precisa aprender também a jogar com essas regras. Os narradores do século XIX, do século XVIII, dali para trás, eles se intrometiam muito na história, eles faziam comentários sobre a moral dos personagens. E, no entanto, no século XX a gente começou a deixar isso de lado e a gente começou a tentar ser fiel só à história. Se a gente quer fazer um comentário sobre a moral do personagem, então a gente tem um personagem em primeira pessoa, aí sim ele está opinando sobre tudo que ele vê no mundo. Mas se você está escrevendo em terceira pessoa, não é que é uma regra, tá? Na literatura não existem regras, mas do século XX para frente, a evolução da narrativa, então o autor começou a ser totalmente fiel àquilo que o narrador podia ver. O narrador ele quase que vai se misturando com o personagem e vira aquela loucura daqueles bons livros que a gente gosta. Mas a gente também tem exemplos de autores que se metem o tempo inteiro na história e que conseguem fazer isso muito bem. O grande exemplo para mim, por ser mais contemporâneo, foi o grande Saramago, que ele tem basicamente um mesmo narrador para quase todos os livros dele, que é um narrador provavelmente ligado muito à estilística do Saramago, e que está o tempo todo ironizando e fazendo comentários, brincando com a história, etc, etc, que seria uma coisa pós-moderna. E aí para ver como a literatura também dá voltas, né? Porque é uma coisa que antigamente era muito usado, foi deixado de lado, e vem um cara e consegue retrabalhar isso e fazer disso uma grande narrativa. Então é isso, o narrador é um tema que nós de vez em quando vamos voltar a tratar aqui no canal, já que existem várias nuances, várias armadilhas aí pra gente trabalhar. Então se você tiver dúvidas, envie.
Talvez eu faça um vídeo respondendo várias dúvidas que existem ou faça um vídeo específico respondendo uma dúvida. Esse livro aqui, A Arte da Ficção, eu indico. Como eu já falei, a gente vai voltar a trabalhar outros artigos que tem aqui no livro, já que o Lodge tenta abordar todos os aspectos do fazer literário. E se alguém quiser adquirir, ler, etc., a gente vai discutindo, vai incrementando. Eu não ganhei nada para fazer esse merchan, mas o importante é que a gente está falando daquilo que a gente gosta, que é escrever, que é criar história, que é tirar as ideias da imaginação e colocar no papel, dar vida a elas. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo.